Vocês estão animados? Yes! Aleluia! Deus não caiu do trono não, caiu? Não. Deus é sempre e para sempre Deus. Amém? Nós vamos conversar algumas coisas legais hoje. Bênção para a nossa vida. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, 2. Aleluia. Aleluia. Salmo 138, 2. Diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Ele magnificou acima de tudo o nome dele e a palavra dele. Então nada está acima disso. Nada está acima do nome e da palavra de Deus. Então pegue a sua Bíblia na mão, se você trouxe ela. Se tem no celular ou no tablet, vale também. E diga: essa é a minha Bíblia. Todo mundo dizendo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer. E eu vou fazer o que ela diz que eu posso fazer. Diga: o Senhor está me aumentando cada vez mais. A mim e a minha família, porque com certeza haverá bons frutos e não será frustrada a minha esperança, porque Ele enviou a sua palavra e me sarou e me livrou de todo o processo de morte. Por isso não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus. Para afirmar mais ainda: por isso não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus. Por isso não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus. Aleluia, a palavra dele é a verdade, queridos. E nós vamos conversar sobre isso hoje. Nós vamos conversar mais uma vez sobre saúde e cura. Foi o que eu falei na quinta-feira passada. Se você não ouviu a minha mensagem da quinta-feira passada, nós temos no nosso canal da igreja Verbo da Vida Pirituba essa mensagem, e tem no meu canal também Edson Conceição Oficial, tem essa mensagem, ok, que eu preguei na última quinta-feira sobre saúde e cura, métodos e meios de Deus curar. Hoje eu quero continuar nessa linha, falando sobre saúde e cura ainda, e tenho certeza que vai abençoar você, vai te motivar, vai te inspirar, vai te edificar, vai te levantar. Deixa eu te contar uma coisa. A palavra de Deus, ela é sempre atualizada. Nós não precisamos atualizá-la. Ela está sempre atualizada, ela está sempre na frente, passado, presente e futuro, ela está sempre na frente. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é a palavra de Deus, e para sempre ela está firmada nos céus. Deixa eu dizer, havia uma mulher, e eu ouvi isso quando eu estava estudando no Rema, uma mulher que estava com câncer no hospital. E ela recebeu uma visita de uma pessoa louca. Desses loucos que gostam de pregar a Bíblia, a palavra. Então, essa pessoa visitou a mulher no hospital. Essa mulher não era crente até então, mas ela estava lá no hospital morrendo de câncer. E aí essa pessoa que visitou pregou para ela fé, pregou para ela cura, e deixou um livro com ela que falava sobre saúde e cura. Então essa mulher que nunca tinha ouvido falar ainda da palavra, do evangelho, que estava doente, ela ouviu aquela mensagem, pegou aquele livro sobre o assunto, e ela começou a ler o livro, ela começou a ler,
e aquilo começou a penetrar dentro dela, começou a entrar dentro dela. E conforme aquelas palavras de cura, de saúde, começou a entrar dentro dessa mulher, ela ficou convencida de que Isaías 53, versículo 4, era a verdade, que diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Então ela olhou para aquilo e disse: se Ele levou sobre si as minhas enfermidades, significa que eu não preciso mais levá-la. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então ela olhou para aquilo e ela pensou: se Ele levou sobre si as minhas enfermidades, eu creio nisso. Então eu não posso mais carregar uma doença, uma enfermidade que Ele já levou. Então ela chamou os médicos, chamou a família dela, e ela disse: eu quero ir embora para casa. E eles falaram: você não pode, você está mal. E ela estava mal. Fisicamente falando, ela estava mal. E eles disseram para ela: você não pode ir embora. Ela disse: eu quero ir embora, eu estou curada. A Bíblia diz que eu estou curada. Então eu quero ir embora para casa. Eles disseram: você não está curada. Ela disse: eu estou curada. E aí houve ali um certo desentendimento, que eles não queriam liberar aquela mulher, porque aquela mulher estava em estado grave. Ela estava em estado grave. E os médicos reconheciam isso. A família reconhecia isso. E aí a família, quando ficou sabendo que ela queria ir embora de qualquer jeito, a família queria saber quem foi a doida que entrou aqui. O homem falou: se a minha esposa morrer, eu mato aquela mulher. Aonde está aquela mulher? Mas essa pessoa, essa enferma, estava determinada de que, se a Bíblia diz que Jesus levou sobre si, então Ele levou sobre si, e eu não tenho nada mais com enfermidade. Então ela teve que assinar ali um termo de responsabilidade para sair daquele hospital. E ela saiu daquele hospital, mas a família dela, o marido dela, disse para ela: você não pode fazer isso, você vai morrer. E ela disse para ele assim: eu posso até morrer, mas eu morro curada, porque eu já estou curada. O que ela estava dizendo? Ela se agarrou de tal forma na palavra de Deus, que ela não podia mais ser convencida de que aquilo era mentira. Ninguém podia mais convencer ela de que aquilo não era verdade. Ela disse: eu posso até morrer, mas eu vou morrer curada, porque eu já estou curada. Então hoje à noite eu quero falar com vocês sobre fatos e verdades. Eu vou falar sobre fatos, verdades e sobre algo que pode mudar os fatos, que é a confissão da verdade. Então eu vou definir essas coisas para vocês, para a gente poder trabalhar juntos aqui. E eu quero que você preste atenção na mensagem que vai ouvir, porque o mesmo que aconteceu com essa mulher, pode acontecer com você. Basta uma mensagem como essa entrar dentro de você, e você fica convencido de que ninguém te segura mais. Então, fatos, o que são fatos? Fato é algo apresentado objetivamente como real. Isso é um fato. E a verdade? Verdade é realidade, é genuíno, realmente existente. E confissão é o ato de admitir algo, reconhecer, reconhecimento. Então, pela confissão, nós admitimos a verdade que contém na palavra de Deus. Pela confissão, nós admitimos que a palavra de Deus é a verdade. Agora, o que são fatos? Explicando de uma maneira que a gente consiga entender. Sabe, queridos, as circunstâncias adversas que vêm contra nós, elas são fatos. As doenças, enfermidades que vêm contra os nossos corpos, eles são fatos.
Quando você tem falta de dinheiro na sua vida, é um fato. Se você estiver com uma dor de cabeça, estivesse com uma dor de cabeça, seria um fato. Se você não tem um carro, é um fato. Se você não tem uma casa, é um fato. Se você não tem um trabalho, é um fato. Esses são fatos. As circunstâncias, como eu já falei, circunstâncias adversas são fatos. E a verdade, tudo aquilo que a Bíblia diz para nós, é a verdade. Por exemplo, você pode estar no seu corpo físico doente, e isso é um fato. Mas se você ler na palavra de Deus, ela dizendo que você está curado, isso é uma verdade. Agora, como faz? O fato mostra que você está doente, a verdade mostra que Jesus levou sobre si as suas enfermidades. Como faz? Nós temos um advogado aqui, hoje. E como advogado, como conhecedor do direito, ele sabe e poderia até nos explicar o que seria legalmente certo. Por exemplo, em Isaías 53, de novo, versículo 4, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Verdadeiramente, outra tradução diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Verdadeiramente ou certamente Ele tomou sobre si. Isso está escrito em Isaías. Agora deixa eu dizer isso para você. Em Isaías, o profeta está profetizando, falando sobre algo que vai acontecer. E mesmo assim ele usa o termo no passado. Ele diz: Ele tomou e carregou e levou sobre si. Agora em Mateus capítulo 8, versículo 17, Mateus capítulo 8, versículo 17, o escritor ele começa a explicar que aquilo que Isaías tinha falado começaram a se cumprir. Ele diz assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E em 1 Pedro 2,24, que ainda 1 Pedro 2,24 ratifica o que está escrito em Isaías 53,5. 1 Pedro 2,24 ratifica Isaías 53,5. Então diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas ou feridas fostes sarados. Fostes significa que é algo que já aconteceu. Fostes sarados significa que é algo que foi feito, algo que já aconteceu. Como advogado, Márcio, você poderia usar esses termos para reivindicar alguma coisa? Poderia usar textos como esse para reivindicar, por exemplo, cura? No direito que nós temos, naturalmente falando, nós poderíamos reivindicar e dizer assim: olha, está escrito, e se está escrito, então eu quero o que é meu direito. E quais são os direitos? Uma vez que a Bíblia diz que nós fomos sarados, que nós estamos curados e que Ele levou sobre si, então significa, irmão e irmã, que nós não precisamos mais levar aquilo que Ele já levou na cruz do Calvário por nós. Então aquela mulher a qual eu falei no início, ela estava se referindo a isso, que se Jesus havia levado sobre si as doenças dela, aquela doença que ela estava carregando não era mais dela, então portanto ela já estava curada, independentemente do que as circunstâncias estavam dizendo para ela. Se as circunstâncias estavam dizendo e gritando para ela que ela estava doente, ela se apegou não aos fatos, ela se apegou à verdade. A verdade é a palavra de Deus.
Jesus em João 17, ele disse algo poderoso. João 17, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é verdade. Sabe, meu irmão e minha irmã, Deus, Ele quer se orgulhar das pessoas que agarram a tal ponto na palavra dEle, se agarra de tal forma, e mesmo que as circunstâncias estejam gritando para nós, de que alto lá você é desempregado, alto lá você está doente, alto lá você não tem dinheiro, você se agarra ao que a palavra diz e você fala: não, de jeito nenhum, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso tudo que ela diz que eu posso, e o que a Bíblia diz que eu posso, que eu sou e que eu tenho é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmão, irmã, quando os fatos contrariam a palavra de Deus, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Porque em Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em glória cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Se nós nos agarramos à palavra de Deus, ela vai funcionar para nós. Agora nós temos que colocá-la dentro de nós, até que ela possa fazer aquilo que ela veio fazer. Ela foi designada para fazer algo. Ele disse: eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Ele é o maior interessado em fazer cumprir aquilo que ele declarou na palavra dele. Ele é o maior interessado em fazer cumprir. Ele disse: eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Olha, se tem alguém na terra acreditando na palavra de Deus, ele vai até o fim com essa pessoa para fazer cumprir aquilo que ele disse. Ele não vai negar a sua própria palavra. Então o que temos que fazer quando nós temos fatos gritando contra nós, fatos gritando nos nossos ouvidos, e dizendo que estamos doentes, e dizendo que vamos morrer, e dizendo que vamos ter falta, e dizendo que não vai acontecer, e dizendo que não vai funcionar, e dizendo que nós temos que nos agarrar à palavra de Deus, falar a palavra com a nossa boca, porque quando nós falamos a palavra com a nossa boca, nós estamos mandando uma mensagem para nós e para o mundo espiritual, de que a palavra de Deus é a verdade, e nós estamos agarrados a ela. É por isso que nós dizemos: por isso não morrerei, antes viverei, por isso não morrerei, antes viverei, e contarei as grandezas do meu Deus. Deixa eu dizer algo para você. Se você agarrar versículos como esse, de tal forma a declarar ele para a sua vida, você vai ter dificuldade para morrer. Deixa eu dizer o que eu ouvi. Eu ouvi o pastor Cris Oyakhilome falar algo interessante. Tinha uma senhora, ela era muito senhorinha, e ela estava muito querendo ir para casa. Ela estava querendo partir, embora para o céu. Só que ela não estava conseguindo morrer. E ela começou a orar e falar com Deus. Ela queria morrer, ela estava velha, ela precisava morrer, ela estava cansada de viver. E a Bíblia diz que a gente pode viver até ficar cansado, se a gente quiser. É o que a Bíblia diz. E ela estava cansada de viver, e agora ela não estava mais querendo ficar aqui, só que ela não estava conseguindo morrer também. Então ela começou a orar. Eu escutei o Cris falando isso, que aí Deus começou a falar com ela e disse para ela: sabe o que? Você falou por tanto tempo sobre vida, sobre viver, que isso entrou tão cravado dentro de você, que agora você está tendo dificuldade para morrer. É possível você ficar desse jeito, irmão? É possível você ficar desse jeito?
Ei, eu lembro da minha vozinha com 89 anos de idade tentando morrer e não morria. Todo ano ela dizia: desse ano eu não passo, e ela não morria. Desse ano eu não passo, e ela não morria. Ela precisou falar por mais tempo que ela ia morrer, até que ela pudesse morrer, porque ela acho que acreditou tanto na vida dela que ela podia viver tanto tempo, que ela passou a viver até os 89, quase 90 anos de idade. E aí a minha vozinha conseguiu partir, e graças a Deus ela está nos braços do Pai. Mas deixa eu te dizer uma coisa: é possível você acreditar tanto na palavra de Deus que você vai ter dificuldade de morrer, irmão. Você vai ter dificuldade de morrer. Ei, não vai ter doença do inferno, não vai ter doença do inferno que vai sacar você, que vai saquear você daqui. Não vai ter nada que vai paralisar você. Ei, a palavra de Deus é a verdade. Se ela não é a verdade, nós não temos verdade, mas ela é a verdade, e nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Ela vai sustentar. Ele disse: eu exaltei o meu nome e a minha palavra acima de todas as coisas. A palavra de Deus está exaltada, a palavra de Deus está acima de tudo. Não tem doença do inferno que pode paralisar essa palavra, irmão. Então o que eu tenho que fazer? Fatos são mudados quando você confessa a verdade. Você fala a verdade, confessa a verdade, e as confissões da realidade da palavra de Deus vão mudar os fatos da sua vida. Não importa em que circunstância você se encontra, não importa em que nível você esteja, se você falar por tempo suficiente, o seu coração vai acreditar. E quando o seu coração começa a acreditar em algo, irmão, nada, o diabo não consegue, ninguém consegue te parar. Ei, havia um homem chamado Paulo, que ele estava pregando numa certa cidade, e eles pegaram esse Paulo, e eles apedrejaram Paulo. E você sabe, era a cultura deles naquela época, que eles paravam de apedrejar quando a cabeça já estava espatifada e quando a pessoa era dada como morta mesmo. Então eles estavam lá apedrejando esse Paulo. E aí eles: chega, morreu, acabamos com ele. E eles foram embora. Os irmãos rodearam Paulo, e daqui a pouco Paulo se levantou dali de onde ele estava. Deixa eu entrar na cidade de novo para pregar para eles. Sabe o que é isso? Esse Paulo havia declarado: eu não sei se é melhor eu partir ou eu devo ficar com vocês. Eu estou aqui pensando sobre isso. Bom, eu acho que é melhor eu ficar aqui com vocês, porque vai produzir mais frutos para vocês se eu permanecer por aqui. Esse Paulo disse que ele achava melhor ficar, e ele ficou até o dia que ele disse: agora chegou a hora de partir, agora chegou a hora, porque eu já cumpri tudo que eu tinha que cumprir nessa terra. Sabe, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus pode penetrar tão dentro de nós, ela pode penetrar tão dentro de nós, no nosso coração, ao ponto de a gente ser completamente guiado por ela, e às vezes vai ser difícil mesmo morrer, irmão. Sabe de uma coisa? A palavra de Deus é poderosa, e ela é tão poderosa que o inferno inteiro tentaram parar aquele homem, mas eles não puderam parar. Ei, Jesus, quando estava andando por aqui como homem, e ele tinha se esvaziado de toda a sua glória e plenitude, e ele estava andando por aqui, e algumas vezes eles tentaram matar ele, mas não era o tempo dele se entregar. Então, quando eles vinham para tentar pegar ele, ele passava no meio deles e ia embora para outro lugar. E eles ficavam: onde ele foi? Aonde ele foi? Sabe o que é isso? O poder da palavra operando em Jesus não deixava com que eles pudessem pegá-lo. Mas um dia chegou a hora dele partir. Então, quando eles vieram buscar a ele, ele disse: a quem buscais? Ele falou: a quem buscais? Eles: a Jesus de Nazaré. Ele disse: sou eu, pode vir. E quando eles tentavam se aproximar, todos eles caíram. Era uma multidão, queridos, aproximadamente 600 pessoas caindo. Eles vieram buscar Jesus, eles vieram buscar um homem, mas ele estava tentando se entregar. Eu já disse que sou eu, pode vir.
E quando Pedro sacou aquela espada e ele deu na orelha daquele homem, Jesus pegou aquela orelha, colou de volta no lugar e está dizendo para ele: o que você quer? Eu estou me entregando, chegou a minha vez, chegou a minha hora, pode ficar tranquilo. Porque se ele não quisesse se entregar, ninguém poderia pegá-lo, porque o poder da palavra operava nele. Então, para ele morrer naquela cruz, ele teve que realmente se entregar. Ele teve que dizer: já chega, Senhor, receba o meu espírito agora. Porque até então, ninguém podia tirar a vida do Filho de Deus. Sabe? Os fatos são mudados pela confissão da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Tem muitas coisas na palavra de Deus que garante para nós termos vida plena, saudável, abençoada e próspera. Mas sabe por que muitas vezes nós não temos vivido essas coisas? Porque nós não temos dado o valor que ela merece. Não temos dado o valor para a palavra que nós deveríamos dar. Nenhuma doença do inferno tem o poder de saquear a nossa vida dessa terra, a não ser que nós permitamos que isso aconteça. Nenhuma praga vai ter poder. A Bíblia diz: praga nenhuma. Praga nenhuma. Ei, quando nós pegamos a palavra de Deus, textos como esse de Salmo 91, e nos apegamos a ele, e dizemos para nós mesmos: praga nenhuma chegará à minha tenda. Sabe, se nós falarmos essas coisas por tempo suficiente, até que essas palavras entrem dentro de nós, haverá uma convicção tão grande dentro de nós, do que a palavra está dizendo, irmão, que o diabo, o inferno, eles todos terão muito problema com a gente. Sabe, nós precisamos pegar a palavra de Deus e confessar, falar: por isso não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus. Por isso não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus. Chega um ponto que você começa a acreditar nisso. A confissão faz isso. A confissão existe para que você possa ouvir o que você está falando, e isso afeta o seu coração. Deixa eu dizer algo para você. Nós, os seres humanos, fomos programados por Deus dessa forma. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, afeta o nosso coração. É por isso que nós não podemos falar negativamente por muito tempo, porque negativamente falando vai afetar o nosso coração. Negativamente falando vai afetar o nosso coração, e nós vamos acreditar no que nós estamos falando. Da mesma forma, Deus nos criou com essa capacidade de que, se nós falamos a verdade, e a verdade é a palavra, se nós falarmos a verdade por tempo suficiente, falar a verdade vai afetar o nosso coração, porque aquilo que entra pelos seus ouvidos, aquilo que você fala, acaba afetando o seu coração. Então, se você fica falando por tempo suficiente: eu vou viver e não vou morrer, eu vou viver e não vou morrer, eu vou viver e não vou morrer, vai chegar um ponto que você vai precisar começar a dizer: agora eu preciso ir para casa, agora eu preciso ir para casa, agora eu preciso ir para casa, porque você vai ter dificuldade para isso. Ei, nós temos que falar a palavra. Aquilo que nós lemos aqui hoje, que Ele levou sobre si, pode ser que nós ainda não estamos acreditando nisso. Mas quando eu estava falando aqui na quinta-feira algo interessante, quando nós acreditamos no que está escrito, sabe? Pensa comigo isso, pensa comigo agora. A Bíblia diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Eu estava explicando isso e dizendo que quais eram as nossas doenças e as nossas enfermidades. Todas aquelas que a gente deveria carregar. Todas. Porque era maldição que nós deveríamos carregar. Mas Jesus, por causa da sua própria bondade, por causa do seu próprio amor, escolheu carregar as nossas doenças
escolheu carregar as nossas enfermidades. Então Ele carregou as nossas, que eram nossas. Agora, irmão, irmã, ouça por favor. Se nós estamos carregando doenças e enfermidades, não são as nossas que nós estamos carregando. E se não são as nossas que nós estamos carregando as enfermidades de alguém. Não são nossas, é de alguém. E quem é esse alguém? O diabo. E se nós, muitas vezes, temos carregado as enfermidades que não pertencem a nós, mas que pertencem ao diabo, o que nós temos que fazer? Devolver para ele. Não, eu não quero isso não. Não quero isso não. Deixa eu mostrar algo para vocês. Eu preciso de um voluntário aqui. Temos um voluntário aí? Uma pessoa, pode ser homem ou mulher. Venha cá, venha cá. Fica aqui um pouquinho só, rapidinho. O que é seu, o que é meu, o que é nosso. O que não é nosso, não é nosso, certo? O que é nosso, nós temos que brigar pelo que nos pertence, ok? Temos que brigar pelo que nos pertence. E o que nos pertence? Tudo que a Bíblia diz que é nosso nos pertence, ok? Agora, não importa se você merece ou não, não importa se você pagou por isso ou não, o que é seu, ok? Ouça isso. Esse celular aqui, quantos de vocês sabem que é meu? Quantos de vocês são testemunhas de que eu ganhei esse celular? Eu não paguei por ele, não paguei nada. Mas quantos de vocês sabem que tem o mesmo valor como se eu tivesse pago? Por quê? Porque vocês me deram, certo? Então é meu, não é? É meu, ok? Pega o meu celular. Onde você vai? Esse celular é meu. Não, é meu. Vocês estão de prova que esse celular é meu? Sim. Ele tem que me devolver? Então, pode me devolver, é meu. É meu, certo? Está certinho isso? É meu? Ele pode pegar o que é meu? Não. Agora imagina se eu tivesse dúvida que se vocês me deram ou não, porque eu não paguei. Então, pega aí, pega, e vai descendo com ele. Eu não tenho muita certeza se é meu, sabe? Eu não tenho muita certeza se é meu. Então eu fico... Ele está levando o que é meu, mas eu não sei se é meu de verdade. Eu não sei se é meu de fato. Quando você sabe o que te pertence, você vai brigar pelo que te pertence. Você vai lutar por aquilo que é seu. Agora, quando o diabo também traz algo que não te pertence mais, e ele põe em você, você não tem que aceitar. Simplesmente ele põe em você e você... eu não sei se eu mereço isso aqui mesmo. Eu não sei se eu tenho que carregar isso. Eu não sei se eu tenho que ficar com isso. Eu não sei se... E sabe, isso impossibilita a gente de lutar pelos nossos direitos. O diabo vem com uma carga de... Vem aqui de novo, por favor. Isso aqui é uma doença, ok? Uma doença. Vamos supor, por acaso, eu sou o diabo. É só um exemplo. Tem que ficar nesse papel hoje. Então eu vou colocar esse pacote de doença nele, ok? Só que as dele, as que eram verdadeiramente dele, já foi carregada na cruz. As dele já foi carregada. Mas eu sou o diabo astuto. Porque o diabo é astuto. O diabo é astuto. O diabo, ele sabe da verdade. Você sabia que o diabo sabe da verdade? O diabo sabe da verdade. O diabo sabe que Jesus levou. De fato que ele estava lá. No dia ele estava lá comemorando porque ele achou que era um plano belo. Né? Ele achou, uau, acabamos com o Filho de Deus. Ele não sabia que Jesus, na verdade, estava com outros planos. Que os planos eram carregar o que pertencia a nós. O diabo não sabia daquilo. O diabo estava comemorando, estava em festa. Uau, acabamos com o Filho de Deus. Mas não, Jesus só estava carregando o que era nosso. Então, imagina aqui a cena. Vou colocar essa doença nele. O que ele tem que fazer com ela se ele sabe da verdade? Devolve. Por que você está me devolvendo? É seu. Pode ficar com você, é seu. É assim o jeito certo. É assim. Pode sentar. Mas o que nós fazemos? Timidamente nós pegamos a doença do diabo e às vezes chamamos de nossa. Essa minha dor de cabeça.
essa minha dor nos ouvidos. E essa minha dor no joelho. É sua? E por que nós falamos muitas vezes a minha dor? A minha dor na barriga. Essa minha dor. Não é sua não. Não é sua não. Você deve ficar com o que é seu. Você só pode ficar com o que pertence a você. O que não pertence a você, devolva para o dono. Doenças e enfermidades não pertencem mais a nós, pertence ao diabo. E nós temos que devolver para ele, com a mesma ousadia que faríamos. Imagina que alguém pegasse um porco que estivesse bem sujo e sarnento, certo? Um porco bem ruim mesmo, doente. E essa pessoa chegasse na sua casa, batesse na porta, e você vai abrir a porta, de repente essa pessoa está lá com esse porco sarnento, e ele fala, pode entrar, fala para o porco assim, pode entrar. O que você faria? Colocaria o porco para fora? Provavelmente junto com a pessoa, não é? Mas o diabo está trazendo os porcos dele, sarnento, que são as doenças, as enfermidades, e nós estamos olhando assim, olhando entrar na nossa casa, olhando. Não, você vai dizer alto lá, aqui não, porque eu sei a verdade. Você não vai ficar aqui porque eu não te aceito na minha casa, eu não te aceito no meu corpo, eu não te aceito na minha vida. Aí o diabo vai dizer, por que não? Aí você vai dizer, porque Jesus já levou aquilo que eu deveria levar. Ei, e aí ele vai ver que você conhece a verdade. Você tem um advogado, Jesus é o seu advogado, e ele está aí para confrontar com o diabo. E enquanto você diz, Satanás alto lá, eu não aceito esse mal, eu não aceito essa doença, eu não aceito essa praga, eu não aceito esse porco na minha sala, eu não aceito nada disso, porque não é meu, os meus Jesus já levou naquela cruz do Calvário. Aleluia! Pode ser um fato. Pode ser um fato. Eu estava com febre esses dias, e era um fato que eu estava com febre. Mas quantos de vocês sabem que a febre não era minha? Não era minha. E se não era minha, eu devolvi para o dono. Não vai ficar em mim. Não vai. O diabo pode ter trazido num belo pacote, bem embrulhadinho. Eu não vou ficar com esse pacote não. Eu não quero nada que te pertence, diabo. Fique com as suas coisas. Eu não sou ladrão, então fique com as suas coisas. Fique com as suas doenças, fique com as suas enfermidades, diabo, porque eu não vou ficar com elas, porque as minhas Jesus carregou naquela cruz do Calvário, e eu não preciso carregar nunca mais, graças a Deus que Ele fez. Eu não paguei nada por isso, mas não precisa pagar. Do mesmo jeito que eu não paguei nada por esse celular, mas eu chamo esse celular de meu celular. É meu celular, apesar de eu não ter comprado com o meu próprio dinheiro, mas é meu. Se alguém resolveu me dar, então é meu. Então eu fico com ele. Se Jesus resolveu dar para você a cura, se Jesus resolveu dar para você a saúde, não, meu irmão e minha irmã, você não pode aceitar menos do que isso. Você tem que ficar com aquilo que Ele deu para você. Não importa se você pagou, não importa se você merece, não importa nada disso, não importa. Se é seu, é seu. Aleluia. Isso no que diz respeito a qualquer coisa. Qualquer coisa. Viu, André? Qualquer coisa. O que é seu, é seu. O que não é seu, não é seu. Sabe? Prosperidade pertence a nós, sabia? Sabe? Sucesso pertence a nós, sabia? Ei, abundância pertence a nós, sabia? Suprimento pertence a nós, sabia? Ei, portas abertas pertence a nós, sabia? Ei, é verdade, portas abertas pertence a você, sabia? E você pode reclamar os seus direitos, você pode reclamar o que é seu. Ei, você tem que prosperar, você tem que crescer, avançar. Você é abençoado para ser uma bênção. Aleluia. Aleluia. Se Ele quis abençoar, não importa se você merecia, não importa se você pagou, não importa nada disso. Nós temos que ter paz e alegria no nosso lar.
Nós temos que ter paz e alegria no nosso lar, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, irmão. Nós não podemos ficar com as tribulações, com as angústias, com os males, com os problemas. Precisamos nos levantar na nossa casa e dizer: alto lá, Satanás, aqui não, aqui não. Ele vai dizer: por que não? Porque ele vai testar o seu conhecimento. Ele vai dizer: por que não? Eu trouxe para você porque você merece isso. Você vai dizer: não, 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 não. Jesus me deu vida e vida em abundância. Veja em João 10:10. Veja em João 10:10 agora. Aleluia. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você não estiver desfrutando da vida em abundância, alguém está ficando com a sua parte. O ladrão é o diabo, e ele veio para matar, roubar e destruir. Se está acontecendo isso na sua vida, então isso é parte do diabo que está trazendo para você. Jesus disse: eu vim para que tenham, o original diz, para que tenham e desfrutem da vida. Para que tenham e desfrutem da vida. Quantos vão desfrutar da vida? Quantos vão desfrutar do que Jesus conquistou para nós na cruz? Aleluia. Nós temos que desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou para nós, irmãos. Temos que ficar com aquilo que Ele conquistou para nós. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus é a verdade e a verdade muda os fatos. A palavra de Deus é a verdade e a verdade muda os fatos. Deixa eu contar algo para vocês. Deus sempre quis que o seu povo vivesse aquilo que Ele dizia em sua palavra. Sempre foi o desejo de Deus. Ele falou para o povo de Israel: eu dei uma terra para vocês, e essa terra mana leite e mel. Então vão conquistar a terra. Moisés mandou uns espias para a terra de Canaã, para espiar, para conferir se era aquilo mesmo. Então os espias voltaram com grandes frutos da terra, e eles disseram: ei, a terra que nós passamos a espiar é a terra que é muito boa mesmo. É uma terra boa. Olha o tamanho dos frutos dela. Um cacho de uva era carregado por 2 pessoas, um cacho. Então eles falaram: realmente a terra mana leite e mel. Só que esses homens, eles não ficaram só com essa parte. Deus tinha falado: a terra é de vocês, eu já dei para vocês. Eles deveriam ter ficado com isso. A terra é de vocês, eu já dei para vocês. Deixa eu dizer isso com todo cuidado. Como Deus vai fazer para tirar os gigantes que existem na terra, é problema dele. Porque se ele disse: eu dei para vocês, então o que Deus vai fazer para tirar o gigante de lá, é problema dele e não nós. Ele havia falado para o povo de Israel: vão até a terra e possua a terra. Quando eles chegaram lá, eles viram que era boa, mas eles observaram uma outra coisa: há gigantes na terra. E nós, eles falaram, e nós somos aos olhos deles como gafanhotos. Assim também somos aos nossos próprios olhos, eles falaram, a confissão deles. Então eles olharam para os fatos, porque tinha gigantes lá, e era fato. Eles olharam para os fatos e esqueceram o que Deus havia falado. Irmão, irmã, ouça, fato que os fatos são alterados. Os fatos são alterados de acordo com as circunstâncias. A verdade é imutável. Então, quando há o confronto da verdade com os fatos, quando houver um confronto direto entre essas duas coisas, quem vai prevalecer aqui? Sempre a verdade. Se a Bíblia diz que você é próspero, não se pergunte como vai acontecer, apenas creia que você é.
Ouça, ouça. Pense sobre isso agora, pense sobre isso. O problema para nós, muitas vezes, é que nós estamos tentando fazer a Bíblia acontecer para nós. Não precisamos fazer isso. Deus disse: eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Então muitas vezes nós estamos tentando dar um jeito na palavra para ela funcionar. Não precisa. Ela funciona por si mesma. Agora o que nós precisamos é ficar acreditando nela, que ela é a verdade. E ela vai mudar os fatos. Se eles tivessem encarado os gigantes, eles teriam derrotado os gigantes. Porque de fato isso aconteceu. Mas aquelas pessoas que não acreditaram na palavra de Deus, aquelas que se viam como gafanhotos, eles ficaram prostrados no deserto, porque eles tiveram aquilo que eles acreditaram. Você vai ter o que você acreditar. Você vai ter o que você acreditar. A Bíblia diz que Ele já preparou uma mesa para nós, na presença dos nossos adversários. A Bíblia diz que vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. A Bíblia diz que quando o inimigo vem por 7 caminhos, eles vão correr de nós. Refrigera a sua alma. A Bíblia diz que Ele guia você pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, ainda assim, mesmo que isso seja um fato, andar pelo vale da sombra, olha, fala da unção, unge a minha cabeça com unção, até que o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou andar na casa do Senhor para todos sempre. Isso é o que a Bíblia diz. Se o diabo vem, deixa eu dizer algo para você. Eu já falei, mas vou repetir. Sabe que o diabo sabe da verdade? Ele já sabe que ele é derrotado, mas ele está procurando pessoas que acreditam no que a Bíblia diz. E quando ele descobre que as pessoas acreditam, ele para com as coisas dele, até uma nova oportunidade. O diabo sabe também da verdade. Ele sabe que foi derrotado, ele sabe que foi pisado, e ele sabe que ele está debaixo dos nossos pés. Aleluia. Ei, vamos ficar com o que é nosso, irmãos, e vamos devolver para o diabo o que é dele. Vamos ficar com o que é nosso, irmãos, e vamos devolver para o diabo o que pertence a ele. Deixa eu dizer para você, o Senhor é o Senhor que nos sara, ok? O Senhor é o Senhor que nos sara, ok? O Senhor é o Senhor que nos sara, ok? O que eu estou dizendo para você? As doenças, as enfermidades, o coronavírus, ou seja lá o que for, eles vão atacar as pessoas. E muitas delas não sabem da verdade, mas você sabe. Você não precisa aceitar isso como verdade na sua vida, porque isso pode ser fato, mas não é verdade. A verdade vai prevalecer. Se você ficar com a palavra, você vai voltar com testemunho. Se você ficar com a palavra, você vai voltar testemunhando do que Deus fez na sua vida. Amém? Fica de pé, vamos adorar ao Senhor. Aleluia, aleluia.